A graça e a paz do Senhor Jesus. Tem dia que a voz está eloquente, tem dias que está eloquente, mas está fraquinha. Mas Deus continua operando, porque enquanto há vida há esperança. Aleluia! A todos quanto aos membros, aos que vão membrar neste canal, a glória e a majestade da repreensão de um Deus Altíssimo, e que nós nos examinamos a nós mesmos e contemplamos que falhamos, nós erramos, que precisamos de um Salvador, Jesus Cristo. Chegamos ao final de nós mesmos quando nos vêm problemas insolúveis pelo homem, mas para Deus tudo é possível. Porque assim como os discípulos dizem, como podereis alguém se salvar? Jesus respondeu, a Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível. Ele é poderoso, glorioso, ele não é o acusador, ele é o libertador. A palavra, como está escrito em João 8:32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ao contemplar que Deus, na sua grande misericórdia, nos segura pelas mãos para a gente não fazer, para não haver consequências eternas. E aí ele veio e nos salva pelo sangue de Jesus. Tem muitas pessoas que estão fazendo escolhas que vão percutar para o resto dos dias delas, depois salvos, depois de receber a luz, a salvação, contemplar e ver o milagre da vida, pedida por um profeta que pediu e clamou e pagou o preço por assim clamar, e que sofreu consequências que não precisava de sofrer, para interceder por alguém que Deus disse não faça. E agora Deus se ausenta para deixar todos em silêncio para poder passar pelas tempestades que virão, porque a escolha manifesta é uma semente, ela brotará no tempo oportuno. O Senhor me levou sobre os pés de alface plantado na horta da minha mãe, no setor nobre onde vivemos durante muito tempo, porque Deus nos fez ricos, mas meu pai nunca conseguiu contemplar que o que ele ganhava, se ele levasse a Deus, nós iríamos viver em mansões, porque meu pai assim pôde trabalhar e ter sabedoria para fazer coisas que naquele tempo, em 1970, era algo excelente, mas ele não estava com Deus e nem em Deus, nem em Cristo para contemplar. O quão grande, como nós éramos beneficiados com o melhor dessa terra. Vivíamos como reis e rainhas e princesas, mas de repente Deus, na sua misericórdia, levou a ele o final dele para que ele reconhecesse Jesus, mas ele não reconheceu. E amargurou-se no coração, e ao amargurar no coração, tudo que lhe vinha às mãos era dissipado. A amargura do homem em não contemplar e entender os planos de Deus que são melhores que os nossos, Isaías 55, leva o homem à derrota. Mas os homens dessa época, na época da tecnologia, nós podemos falar em videoconferência. Nós podemos falar através desse canal como o Senhor está me levando. Quando esperaria eu, quando criança, em Nova Granada, São Paulo, que eu ia estar diante de algo que Deus já tinha me dado em revelação que aconteceria e que eu ia participar, como Daniel. Daniel, ele foi preso, cativo, era um dos jovens de Judá, mas Deus já tinha escolhido ele para não negar o Senhor. Ele negou as iguarias. As iguarias são os deleites. Tem gente que quer viver no deleite, e não quer nenhuma responsabilidade. Quando lhe vem, lhe nega. Quando tem que fazer a perfeição, lhe nega de si mesmo algo estabelecido e testado por Deus, como está escrito no livro de Tiago. Tiago deixou escrito que as provações, os testes são para a glória, e é algo maravilhoso. Eu lia na palavra do Senhor e refletia na revelação, onde o Senhor Jesus falou que muitos seriam mortos, muitos seriam entregues na sinagoga. Ele estava falando dos discípulos daquele tempo. Que muitos seriam perseguidos pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, e assim acontece, continua acontecendo em toda a terra. Mas o Senhor falou que nem um fio de cabelo, nem um só, nem esse aqui, ó, vai faltar, porque Ele vai proteger os seus. Eles perseguirão, Ele falou para Jeremias, te perseguirão, mas não te vencerão. Ele disse em Isaías 54:17, que nenhuma arma forjada contra a sua vida prevalecerá. A palavra de Deus diz que Jesus falou, os açoites de língua serão libertos, não aceitarás. Quem está com o Senhor sabe que vai vir bastante açoite de língua. Pessoas que vão falar aquilo que elas não sabem, ignorantes, na escuridão, de não conhecer um Deus poderoso que levanta e está acima de todas as coisas, que dá revelação aos seus servos acima, dias e anos antes de acontecer,
que prepara o seu povo na igreja, que recebe a palavra do altar, aonde está ali o sacrifício agradável a Deus, que Deus limpou pelo sangue de Jesus, que é premissa entre os irmãos, para ministrar a bondade de Deus primeiro na repreensão ao seu povo. A palavra de Deus, na palavra da Santa Ceia, diz assim, que Deus ele vai repreender para que nós não perecemos com o mundo. Esses são os discípulos de Jesus, que são guardados, são abençoados, são prósperos, são ricos e não conseguem ver. Papai era um homem que ganhava muito, mas não conseguia entender e nem administrar tudo aquilo que Deus dava para ele. Ele queria que tudo fosse só prazer. E quando ele passava por lutas, ele chamava uma coisa que chama desventura. E essa desventura passou a alojar na vida dele. Qual a palavra que saiu da sua boca hoje? Qual a palavra que Deus está preparando? Porque só podemos ministrar palavras boas se estamos com o coração. Não é o corpo. Com o coração no Senhor. Seu coração está no Senhor? Para ministrar as boas palavras? Somente ouvindo e aprendendo, porque Jesus ensinava aos pés do monte as multidões. Ele ensinou a bem-aventurança, que é em Mateus 5. E ele falou através do profeta Isaías, que nem uma arma forjada, mas se estás fazendo, prepararás, porque chegarás. Se não tiver nada a dever, a arma forjada não prosperará, mas se estás devendo, na casa, pode esperar que vai ser forjada, ela prosperará. Porque só nós podemos impedir o mal na nossa vida por escolha. Jesus já veio. Ele nos salvou. Ele nos libertou. E é para os membros desse canal, para a membrosia do canal, em Cristo Jesus que eu falo. A sabedoria de Deus. Eu falo no templo fechado, no jardim selado, tampado e trancado. Não para muita gente, porque é separado. E muita gente vai falar muitas coisas. Açoite de língua vão acontecer contra este lugar selado, guardado. Mas só os privilegiados vão entrar, vão ter que ter a carteirinha dos céus. É algo grande demais, porque só tem quem tem ouvido para ouvir que vai ouvir. Ouvido quer dizer coração, o coração ensinável. A palavra de Deus que diz que tem uma sujeira que dificilmente sairá. Quando o homem endurece o coração por muita repreensão, ele se torna insensível à palavra de Deus, ele se torna inimigo de Deus. Todas as vezes que Deus nos repreende é para sucesso, ele fala. E se ele fala a um povo ainda de repreensão, é porque esse povo ainda merece a repreensão. Eu orava a Deus, Pai, me dê um povo que receba a repreensão quando precisa, mas um povo de coração antenado. Deus levanta uma antena maior para distribuir sobre as pequenas quer mandar na grande. É impossível uma força vir de cima e vir sobre a gente, depois aquela lá de baixo, mandar de volta. Só se tiver ligado, porque não tem como. Agora é para frente, não é para trás. Deus é poderoso. Tem gente que quer dar ordem sem ter autoridade. Tem gente que quer mudar a coisa sem ser sua casa. Tem gente que quer fazer diferente sem ter intenção, entender que tem que devolver tudo. Eu me lembro quando escreviam nos cadernos, existe um monte desse tamanho de caderno no escritório, no meu escritório, que tá assim, todas as ministrações que alguém entendeu, foi devolver tudo. Essas pessoas teve que devolver, o Senhor Jesus mandou elas devolver, porque elas não executaram aquilo que tinha que executar. Hoje Deus te pergunta, o que você tem que devolver? A pergunta do Senhor hoje, e eu não sei que dia que vai para você, aliás, sei, mas eu tenho que estar atenta, porque são muitas maravilhas de Deus, e tem que ter alguém para auxiliar nisso, que faça na conformidade, que faça no jeito, que não falhe nisso, para que vá o dia certo e o horário certo, em nome de Jesus. O que você está dando a sua primeira ideia do dia a Deus? A primeiro espaço do seu coração a Deus? Ou as vãs vaidades que vão se soprar? Você quer tanto uma coisa, você está destruindo tudo à volta e deixando só você sozinho, porque sem Deus estamos só. Se estamos só de pessoas, Deus está conosco. Mas se estamos sem Deus, nós estamos sozinhos definitivamente. Quando o Senhor falou, porque Daniel, um jovem, que devia ter mais ou menos, creio eu, salvo engano, 17 anos. Agora tem gente de 30, de 30 e tantos, de 40, que não consegue se manter na presença de Deus porque está incontinente de pensamentos. Existe todo tipo de incontinência, mas a pior é de pensamento. Um pensamento em dois, dubre, não está com Deus. Quem está com Deus está um com Ele. Em nome de Jesus, e um com a igreja, um com o anjo.
em unidade, em oração, em santificação, de olhos, de ouvidos, no nome de Jesus Cristo. Muitas coisas atrasadas, muitas coisas adiantadas antes da hora, porque tem pessoas que não estão tendo o coração agraciado no momento certo. Tem tantas coisas passadas da hora, tantas coisas adiantadas, porque não há quem decidiu deixar a imundície do mundo, a vã-vaidade, o engano, a vã-vaidade que passa. Assim como a roupa fica quando vamos, assim quando tudo que Deus nos deu para mordomia vai ficar, e só a nossa alma é purificada. Nesse dia glorioso e majestoso, entregue à sua senhora, ao seu senhor, aquilo que lhe é direito. Dê as informações justas, não negue nada. Porque se você está com raiva, é por causa de você, não é por causa daqueles que fizeram aquilo que foi certo diante de Deus no momento propício. Há um momento propício para a oferta. Há um momento justo que passou, não dá conta mais você de fazer, e nem Deus te permitirá, mas virá em tempo oportuno sob as suas mãos para fazer. E em tudo, assim como Eclesiastes 9, versículo 10, em tudo que Deus te dá para fazer, faça o seu melhor. Essa é a palavra que Deus me entregou nesse dia, porque Deus sabe a hora que você vai ouvir e a hora que você vai receber essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero deixar aqui para você em Daniel como a confirmação e o testamento dessa revelação que Deus me deu hoje. Que o beneplácito de Deus chegue até você. Que Deus te permita fazer o melhor, porque até isso é Ele que escolhe o coração. Que o Senhor te permita para que você coma e beba e viva no melhor de Deus nessa terra em nome de Jesus. Quero deixar aqui em Daniel 1, versículo 1 a seguir. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres jovens em quem não houvesse defeito algum. Preste atenção. Formosos em aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábio em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá Senhor, que todo impedimento agora de pensamento caia por terra em nome de Jesus. Entre eles se achavam os filhos de Judá, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, pôs a Beltesazar, e a Ananias a de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias de Obednego. E Daniel assentou-se no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, que lhe concedesse não contaminar. Ora Deus deu a Daniel a graça e a misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque viria a eles vosso rosto mais triste do que dos jovens, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer.
e a beber, e água a beber, e então se veja diante de ti a nossa aparência, a aparência dos jovens que comem porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos, e a ele conveio nisso, e os experimentou 10 dias, e ao fim de 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comia da porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção de manjar deles e o vinho que deveria beber, e lhe davam legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência a todas as letras da sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho, e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem ao chefe dos eunucos, e os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias e Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Aleluia! Que o Senhor te abrace, que o Senhor te visite nesta palavra e te proteja, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, porque Ele é auxílio e nós fazemos o que Ele ordenou. Aleluia! Graça e paz, a paz do Senhor Jesus.